Fala, meu povo. 9h41 da noite, quando começa a gravar esse episódio. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Gente, como tá frio em São Paulo, vamos combinar, hein? São Paulo tá realmente muito frio. Não sei como é que tá agora, porque eu tô em casa, tô de boa. Mas tá frio, deixa eu ver. Não sei aqui, deixa eu ver. Bom, mas vamos lá. Hoje o dia foi realmente puxado, mas foi legal. E por que que eu falo isso? Porque de manhã tava muito frio. Tava realmente muito frio, muito frio. E aí você vai dizer, mas e aí? E aí eu tive que levantar cedo, a sorte que eu dou aula de manhã em casa. Então assim, de manhã eu dou aula via computador em casa, então não há muito problema. Mas estava muito frio e o pior foi ir pra academia fazer aula de natação logo depois, velho. É muito frio. Agora tá 9 graus, velho. Tá 9 graus. Que horrível. Que horrível. Que Deus tenha misericórdia das pessoas que estão na rua. Putz, que isso deve ser horrível. A gente ainda tem um teto em casa e ok. Mas o povo que não tem um teto e tem que dormir ao relento, nossa, a sensação tá 6 graus lá fora. Vamos combinar. Deus tenha misericórdia. Bem, fui pra aula de natação, velho. Mas é muito pra minha cabeça. É muito. Tirar a roupa, ficar de sunga nesse frio. Nossa, velho. Nem o pau fica duro. Na sunga fica pau encolhidinho, fazer o quê? Isso é a vida. Bom, e daí depois, à tarde ainda fui para outra academia. O mais legal foi chegar na academia e dar de frente, bem de frente com o carro de alguém que eu não queria ver. Não é o lixo, hein? Não tô falando do lixo, tô falando de outra pessoa. Não vou dar nome aos bois aqui porque meus princípios e valores vêm na frente, estão na frente, ficarão à frente. Mas foi legal porque sem querer estacionei e ele estava chegando também com as luzes do carro dele acesas. Enfim, aí a vida que segue, a gente sai, vai para academia e vamos fazer o que tem que fazer. E, enfim, aí depois voltei, tô aqui em casa, tô de boa hoje, o programa que tá no ar tá tudo já pré-gravado, bem legal, bem show de bola, e, enfim, tá tudo certo, graças a Deus, porque tá muito frio pra ir lá pro estúdio. E o mais show é, assim, que aí me veio na cabeça, até antes que eu me esqueça, quando cheguei lá na academia, no estacionamento da academia, me veio na cabeça a ideia de que um amigo me falou sobre o espiritismo. Eu não sou espírita, só para deixar isso claro, mas respeito a todas as religiões, enfim. E ele me disse uma vez, se você jogar sua energia para a natureza com força, você vai conseguir aquilo que você quer, desde que a outra pessoa também jogue energia no mesmo sentido, na mesma situação, com a mesma função, o mesmo objetivo. E por que eu falo isso? Porque assim, eu já tinha jogado energia para esse cara, enfim, que eu acho bonito. Eu acho ele bonito, isso é fato. E não é o lixo, tá? O lixo eu não acho mais nada. Lixo eu acho lixo. E como disse o Marcélio, esse eu não vou esquecer, lá do Rio de Janeiro, Marcélio, que disse, o lixo a gente pega, joga no lixo e deixa para o lixeiro levar. E o lixeiro, nesse caso, já levou. Então, assim, eu tô falando da outra pessoa, uma outra pessoa lá do estacionamento da academia. E eu já tinha jogado muita energia para ele, enfim, ele no sentido de eu pegaria, eu ficaria, mas aí depois eu pensei, meus princípios e valores vêm na frente. Tanto que ontem, quando cheguei na academia, o mais interessante foi ele vir falar comigo. Ele veio falar comigo para entregar um treco lá que eu tinha que entregar para o meu querido amigo e personal trainer Maurão. E foi interessante porque eu não olhava mais para ele, já fazia tempo.
desde quando eu percebi que ele virou a cara pra mim. E assim, pra mim, assim, se você virar a cara é uma vez só, o resto da sua vida. E isso também foi o que me fortaleceu. E, enfim, e aí ontem eu dou de cara lá, eu chego, fico lá esperando o Mauro, e ele me chega do nada pra pedir por favor pra eu entregar pra ele, pro Mauro, uma coisa que ele tinha trazido. Nem sei o que é, porque, enfim, eu não olho. Se não é pra mim, eu não tenho costume de ficar bisbilhotando vida alheia. Isso não é do meu feitio. E hoje eu chego e tá ele bem de frente comigo. Assim, eu não vi, não fiquei encarando, não olhei nada, nem perdi tempo. Não tem por que perder tempo com isso. Porque princípios e valores vêm antes, vão antes, estão antes e ficarão antes. Então é isso. E agora eu tô em casa, tô de boa no quarto, vendo TV. E por incrível que pareça, vendo jogo de futebol, mas já vou mudar, é que eu vim para gravar o episódio. Não gosto de futebol, velho, não tenho paciência. Não tenho paciência para ver 22 tontos correndo atrás de uma bola e ficar, ei, gol, ei, ai, vai, não sei o que, vai pra lá. Não, pelo amor de Deus, eu tenho mais o que fazer. Eu, assim, vamos combinar, eu sou nerd, mas nerd raiz, isso que é legal. E, vamos dizer, eu não, assim, nunca tive problema em ser nerd, muito pelo contrário, eu sou nerd com alegria. Cheguei onde cheguei, graças à minha nerdice. E tô de boa, tô bem de boa. E agora é isso, gente, eu vim mesmo só para passar por aqui e dar uma palavrinha com vocês. Agradecer a galera do meu Instagram, 32 mil pessoas já passaram por lá. E são meus amigos, que legal. Deus lhes pague. Depois da situação da morte do Fábio, nossa, assim, não era para causar, mas aí assim, isso vem de frente com o que diz um amigo meu da OAB. Para quem não sabe, eu sou advogado, professor de direito, enfim. E o Rodrigo, meu amigo, que fez direito, e eu conheci o Rodrigo na época do curso que a gente fazia para a OAB. Uma pessoa muito do bem. E assim, e é muito 10, muito legal. E ele era muito bagunceiro e tal, mas ele sempre tinha jeito, enfim, tinha várias palavras legais. E ele dizia sempre assim, olha, meu amigo, tenha o pé no chão, saiba que seus valores são os principais, saiba que, assim, se você jogar sua energia para o vento devolve a energia para você. E, enfim, se for para ser, vai ser. E, enfim, eu falo isso porque hoje, tecnicamente, sei lá, foi muita coincidência. E assim, eu quero, só terminar, quero agradecer o pessoal do Instagram, 32 mil pessoas. O pessoal do YouTube, mais de 3 mil inscritos de uma vez só, assim, muito legal. Deus lhes pague. Pessoal do SoundCloud, que também subiu. E, enfim, a todas as plataformas que estão comigo. Spotify, que também subiu o número de seguidores. Vocês são a boa diferença. E, aliás, vem aí uma nova configuração do meu podcast. Eu vou continuar fazendo exatamente o que eu faço, só que com uma apresentação diferente, pelo menos uma vez ou outra. Vou ver depois dos dias, e aí eu passo para vocês. Um mini spoiler. E é isso, povo. Eu tô com sono. Esse frio dá sono, falta de um cobertor de orelha. Nossa, quem me dera ter um namorado ou uma namorada, ia ser da hora, ia ser interessante. Mas nessa vida mais vale ter amado e perdido do que nunca ter amado. E eu amei, e fui muito amado pelo Toshi especialmente, não pelo Fábio, porque, enfim, Fábio foi o meu primeiro ex que já morreu, já se foi. E, aliás, foi primeiro, depois que foi o Luiz. O Luiz morreu antes de todos. Que o Luiz a gente ia casar, eu ia casar, ó. A gente ia ficar junto e tal, mas
não era muito certeza. A certeza maior foi o Toshi. Toshi, meu japonês, porque lá em 2018 a gente ia realmente casar, a gente ia ficar junto, ia construir uma vida a dois, mas ele foi embora, morreu. Esse morreu mesmo também, foi o que eu mais amei, fui amado e graças a Deus eu vivi o sentimento, isso foi legal. Viver o amor foi legal. Então eu sei o que é o amar, o que é amar e o que é ser amado. Embora eu procure isso na vida real, porque, enfim, eu fiquei viúvo e, enfim, viúvo sem casar foi mal, é mal. Até porque a fisiologia humana manda que tem que ter um contato físico, né? Fazer o quê? Isso acontece. E isso, enfim, se deixar, fica aqui falando e tem muito a dizer, não. Então, acho que por hoje é só isso mesmo. Agradecendo do fundo da minha alma a todos vocês que me seguem, porque assim, eu não esperava chegar onde cheguei. E pena que eu não posso saber quem me ouve, quem é que ouve isso aqui. Senão poderia dar nome aos bois, que agora já faz um tempo que eu não posso dar nome aos bois, porque tem muita gente ouvindo isso aqui, muita gente. Em tudo quanto é plataforma, Spotify, sei lá, Castplay, lá um monte de lugar, YouTube, SoundCloud, etc. Do fundo da minha alma, obrigado mesmo. E eu sigo ainda nessa vida, talvez, eu sigo nessa vida sabendo o que eu quero viver na minha vida. Não posso exigir que ninguém queira viver o mesmo que eu, mas eu posso sim procurar alguém que queira viver o mesmo que eu e teimosamente eu sigo procurando. Embora eu já tenha amado e perdido, mas já tenha amado e muito o Toshi, meu eterno japa, e assim, mal de canceriano. E enfim, e como eu disse outro dia, os signos que eu me dou bem são o signo de Virgem, o signo de Câncer, claro, primeiríssimo lugar Câncer, Câncer, Virgem, Libra e meu ascendente que é Peixes. Muito legal. Eu não acredito muito nisso de signo, mas como também não acredito nisso de espiritismo, mas né, enfim, a respeito. Por que eu falo isso? Porque 2 dias que eu dou de cara com ele já. Não que eu queira algo, porque, enfim, num mundo de educação física não é meu mundo. Então eu tô fora desse mundo, dessa situação. Mas, enfim, é muito estranho ver que bateu na trave 2 vezes já. E, sei lá, acho que é isso. Eu tô com sono, preciso dormir e chega de ficar aqui falando. Amanhã é um outro dia. E, aliás, vou começar de novo com aquele projeto de a música do dia. Nas plataformas que ficarem, exemplo YouTube. No YouTube fica, então aí eu coloco o vídeo da música do dia. Nas outras plataformas eu coloco só o áudio, né? Ou parte do áudio, que nem todas as plataformas permitem todo o conteúdo, mas está valendo. E como eu falo sempre, não sou só um pedaço de carne, eu tenho coração. Para quem não sabe, falo pedaço de carne porque eu tenho 1,98 de altura, sou muitíssimo bem dotado, graças a Deus. Então, assim, eu tenho mais do que 23 centímetros para oferecer. Então é isso, só para constar. Não sou muito de falar isso, mas eu preciso falar por conta de algumas mensagens que eu recebi no WhatsApp, no Telegram, no Signal. E não é assim. Putaria por putaria eu tô fora. Isso eu já disse 500 milhões de vezes, esqueci, tem que falar isso bem falado, porque tem uma galera que fala, porque pode ser grande e tal, não sei o quê. Eu tenho muito mais que 23 centímetros para oferecer, muito mais. E sexo por sexo eu tô fora. Nada contra, mas não tô afim só de sei lá,
Não tô só a fim de transar e ter logo. Até porque, como eu já falei 20 trilhões de vezes, eu sei bem o que eu quero viver na minha vida. Então, assim, tem que ser ao lado de alguém que eu ame, que me ame também, porque a fidelidade vai na frente, em todos os sentidos. Inclusive nesse que você acabou de pensar, que foi mesmo que eu pensei, da hora H. Também vai, a fidelidade vai na frente. É isso, povo. Então, sigo aí. Sigo vivendo e Deus sabe o que faz. E vamos nós, né? Beijo carinhoso a todos, uma noite de luz e de paz. Um abraço por trás para quem curte, um abraço normal para quem curte também. E vamos combinar que ontem segurar na mão dele foi bem da hora, foi bem legal. Mas só de pensar endureci agora, fazer o quê? É que foi uma coisa que eu não esperava mesmo. Mas tudo bem, isso acontece. E que pena que eu não posso saber quem é que ouve isso aqui. Uma pena, que eu não tenho o nome das pessoas que ouvem isso aqui. Só para eu ter certeza se alguém está ouvindo isso aqui. Mas, enfim, deixa pra lá. Boa noite, gente. Fiquem na paz. Beijo carinhoso. Um abraço por trás para quem curte, um abraço normal para quem curte também. E uma noite abençoada.